Bom dia. Hoje, dia 15 de outubro, um dia muito importante para a igreja. Nós lembramos a memória de Santa Teresa d'Ávila, a grande reformadora dos conventos, também doutora da igreja. Então, no dia de hoje, nós queremos escutar um pouco a história desta grande santa, para que nós também possamos conhecer melhor a vida dos nossos santos e santas. Lembrando sempre que quando nós temos a devoção a um santo, quando nós rezamos a um santo, não é que nós adoramos ao santo, nós adoramos somente a Deus. Aos santos nós veneramos e temos eles como referência. Por que como referência? Por quê? Porque em vida tiveram uma grande vida, ou seja, foram exemplos para outras pessoas. E no momento que nós o temos como intercessores, na certeza de que eles estão no céu, de que por meio deles algum milagre aconteceu, ou seja, como se, a grosso modo, este santo fosse nos ouvidos de Deus e pedisse que acontecesse um milagre na vida de tal pessoa. Mas o principal disso está no quando nós olhamos a vida daquele santo e vemos as suas virtudes e podemos nos inspirar nele para que também nós possamos crescer nas nossas virtudes. Então, hoje nós lembramos Teresa, nascida em Ávila, na Espanha, no ano de 1515. Então, portanto, no século XVI, logo depois do descobrimento do Brasil. Teve uma educação esmerada e muito cuidada pelos pais. Gostava de ler histórias dos seus santos anteriores, chegando a fugir de casa com seu irmão para dar a vida por Cristo, tentando evangelizar os mouros. Os mouros era o povo que tentava invadir também a Espanha. Sua mãe faleceu quando ela tinha 14 anos, então ficou órfão de mãe muito cedo. E seu pai então a levou para estudar no convento das Agostinianas de Ávila, das Irmãs de Santo Agostinho. Quando leu as cartas de São Jerônimo, disse ao pai que seria religiosa. E seu pai resistiu, mas com 20 anos ela fugiu para o convento carmelita da Encarnación em Ávila. Então ela quis, já desde 14 anos, ao ler a história, este livro, As Cartas de São Jerônimo, tornar-se religiosa. E aos 20 anos, então, ela foge para o convento da Encarnación. Viveu no convento da Encarnación, ficando muito doente durante 3 anos. E aí, nesse tempo, seu pai a tirou do convento para ser tratada. Seguindo sempre a sua vida de oração, amabilidade e caridade, conquistava todas as pessoas. Aos 25 anos, já curada da sua doença, pede permissão ao provincial do Carmelo, o padre Gregório Fernandes, para fundar novas casas, ou seja, para abrir outros Carmelos com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que no convento onde ela morava moravam 200 freiras. Então ela pede autorização para fundar novos conventos carmelitas com uma vida mais austera, ou seja, uma vida mais simples e com menos irmãs. Apesar da maioria ter ido contra Santa Teresa, continuou com sua missão, fundando várias casas, com apoio de 2 frades carmelitas, o superior Antônio de Jesus e Rua de Epes, que depois veio a tornar-se São João da Cruz. Conseguiu, depois de muita luta, a autorização de Roma, ou seja, a autorização do Papa, para separar a ordem das carmelitas descalças, por usarem roupas rasgadas e sandálias, ao invés de sapatos e hábitos, das carmelitas calçadas, ordem a qual pertencia.
Deixou para São João da Cruz a missão de continuar fundando novos conventos, escrevendo também a pedido de Santa Teresa as regras para os mosteiros masculinos. Então, Santa Teresa deixou um grande legado para a humanidade, realizando uma grande reforma na Ordem dos Carmelitas Descalços. Fundou vários conventos, 32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos, com uma rígida vida e uma rígida forma de trabalho e de silêncio. Santa Teresa foi considerada muito inteligente e deixou grandes obras escritas, como o Livro da Vida, O Caminho da Perfeição e o livro Moradas e Fundações. Com uma grande doutrina que dirige as almas à espiritualidade com Deus. No seu livro Castelo Interior, com base na espiritualidade carmelita, que são os 4 degraus da oração, o recolhimento, a quietação, a união e o arrebatamento. 8 anos antes de morrer, lhe foi revelada a hora de sua morte, aumentando ainda mais o seu amor a Deus e às orações. Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Depois foi sepultada em Alba de Tormes, onde estão hoje suas relíquias. Depois de sua morte, até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de rosas e se conserva incorrupto. Seu coração, conservado em um relicário em Alba, na Igreja das Carmelitas, tem uma profunda ferida de quando foi marcado pelo anjo. Santa Teresa foi canonizada no dia 27 de setembro de 1970 pelo Papa Paulo VI, que lhe conferiu o título de doutora da Igreja, e sua festa é comemorada no dia 15 de outubro. A sua famosa oração, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Queremos neste dia também rezar por todas as irmãs carmelitas, em especial aquelas que estão em nossa diocese, no Carmelo em São Leopoldo, para que aquelas irmãs, firmes à sua vocação de oração, de recolhimento e de trabalho, possam cada vez mais ser exemplo de santidade de vida, buscando a perfeição, ou seja, buscando esta santidade e o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos também nesse dia lembrar todos aqueles que nasceram nesse dia 15, dia de Santa Teresa, e que hoje completam mais um ano de vida. Alex Pinatti, Ana Laura Vedana, Bettina Venzo, Bruno Cavalli, Cândida Godoy, Carlos Desordi, Catiana de Oliveira, Daniela Kasperbauer, David da Silva, Eduardo Catucci, Érica de Lima, Fátima da Silva, Felipe Potratz, Gabriel de Oliveira da Silva, Isadora Neves da Fontoura, Jair Roberto Blaut, Jennifer Machado, João Pedro Benetti, Jonathan Rovani, Maria Zanata, Matias Soares, Maximiliano Stork, Moisés Casagrande, Natiele Ferreira, Nicole Ribeiro, Patrícia Costa, Richelle Cássia dos Santos, Sofia Vogel, Vanessa Seibert. Também aqueles que completam aniversário de casamento no dia de hoje. Antônio dos Santos e Adriana dos Santos, 9 anos de casados. Carlos Desordi e Ivete Desordi, 43 anos de casado. Daniel Ferreira e Camila da Silva, 9 anos de casado. Elias Schneider e Cristiane Benetti, 4 anos de casado. Hélio e Caroline Fattori, 37 anos de casado. Gilberto dos Santos e Roseli Maria dos Santos, 31 anos de casado. Moisés Casagrande e Ana Casagrande, 53 anos de casado.
Renato Parmegiani e Elvia Parmegiani, 32 anos de casado. Parabéns a todos vocês, casais que completam o aniversário, lembrando sempre que a família precisa ser espelho da Sagrada Família de Nazaré. Rezemos mais uma vez a oração de Santa Teresa, pedindo que no dia de hoje, por intercessão dela, também sejamos abençoados. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.